Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos, chamado de Dificuldades Bíblicas, tá? E na ocasião nós vamos falar sobre um tema bem discutido, um tema bastante teologicamente divergente, né, entre os pentecostais, entre a igreja reformada, tá? Sobre se a igreja passará ou não pela grande tribulação, tá? Na verdade, nós vamos falar sobre, apresentar argumentos que nos convencem, que nos provam, que nos confirmam de que a igreja não passará pela grande tribulação, tá certo? Nós não vamos nos prender em alguns assuntos, em argumentos contrários a essa doutrina, porque não quero deixar o vídeo longo demais, tá? Mas nós vamos apresentar o porquê de nós crermos que a igreja não passará pela grande tribulação, ok? Então, vou aqui mostrar, vamos apresentar, acompanha alguns slides aqui que eu preparei para nos direcionar acerca deste assunto, tá? Primeiro vamos falar sobre o conceito de grande tribulação, né? No sentido teológico, a grande tribulação é um período de juízos divinos derramados sobre Israel e o mundo, tá? A fim de levá-los a se converter dos seus pecados e a receberem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, tá? A grande tribulação será um tempo de intensa aflição que jamais houve, tampouco haverá, de acordo com Daniel 12:1 e Mateus 24:21, que por sinal esses dois livros, Daniel, Mateus e Apocalipse, né, eles nos fornecem muitas informações acerca do período da grande tribulação, tá? E de outros eventos escatológicos também, tá bom? Também a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses também nos ajuda nesse sentido. No tempo da grande tribulação, Deus descarregará a sua ira sobre todos os moradores da terra, né, de acordo com Sofonias, com Apocalipse. Citando o missionário Niels Lawrence Olson, ele diz que a grande tribulação será um período sem paralelo em toda a história do povo de Deus. Então, está bem, de forma bem resumida, a grande tribulação é um período onde Deus derramará juízos sobre o mundo, né, especificamente sobre Israel, tá? Com o objetivo de punir Israel, também punir o mundo por terem rejeitado a Cristo como Salvador. Mas nesse período de juízo, Deus apenas não vai castigar ou punir, né, Israel e as nações, mas também tem um propósito de levá-los a se arrepender dos seus pecados, tá certo? Que nós vemos em algumas partes do Apocalipse, mostra que haverá oportunidade de salvação também nesse tempo, ok? Então, tá aí o conceito de grande tribulação, né? Fazer um paralelo aqui entre a grande tribulação e o dia do Senhor, porque o dia do Senhor aparece em diversos textos do Velho Testamento, né? Do Velho e Novo Testamento, mas especialmente lá no Antigo Testamento. E esse dia do Senhor, irmãos, não é um dia de 24 horas, mas é um dia profético, é um período profético compreendido como sendo um tempo que começará com a grande tribulação e findará com o juízo final. Ou seja, o dia do Senhor profetizado lá no Antigo Testamento faz referência à grande tribulação, né? É um dia que começa com a grande tribulação e termina com o juízo final, o julgamento de todos os ímpios de todos os tempos, tá certo? Então perceba que não é um período de 24 horas, né? A partir desse significado do dia do Senhor, a gente vê, por exemplo, a grande tribulação, cremos que será de 7 anos, temos mais 1000 anos do milênio, né? Mais um outro tempo para o julgamento do Senhor, então não será um período de 24 horas como conhecendo. O dicionário bíblico o Wycliffe, ele diz que o dia do Senhor abrange a grande tribulação, quando define este dia profético como sendo o tempo do julgamento de Israel,
do castigo das nações e da verdadeira vinda do Senhor e da salvação daqueles que se arrependeram. Sua vinda será como a visita de um ladrão durante a noite e precedida por sinais. Assim, o dia do Senhor inclui um período de tribulação e o reino do milênio. Então, observe, de acordo com esse dicionário, o dia do Senhor compreende que abrange a grande tribulação, tem como um dos seus eventos a grande tribulação. Essa grande tribulação será um tempo de julgamento de Israel, ao mesmo tempo castigo das nações. Nesse momento Jesus vem também no final da grande tribulação e vai salvar aqueles que se arrependeram durante esse período. Ok? Então, grande tribulação não é apenas para castigar ou punir o povo de Deus e nem o mundo, mas também para oferecer um momento ou uma oportunidade de salvação para aquelas pessoas. Nas Escrituras encontramos algumas expressões referentes à grande tribulação. Por exemplo, fim de dias ou últimos dias, está lá em Deuteronômio 4:30. Né? Esse fim de dias e últimos dias, ele não é apenas a grande tribulação também. Tá? É um período também escatológico que inclui também o período da grande tribulação. Tá certo? Para Pedro, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, esses últimos dias, esse período já começou a partir do derramamento do Espírito Santo. Tá? E ele termina, últimos dias, termina justamente com o reino milenial de Cristo e com o juízo final, lá o juízo do grande trono branco. Ok? Também, dia do Senhor, né? Isaías 13, do 9 ao 13. Indignação do Senhor, em Isaías. Angústia para Jacó, em Jeremias. Tempo de angústia, em Daniel 12. Dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, está lá em Sofonias, capítulo 1. Angústia das nações, Lucas, capítulo 21. Ira futura, Paulo se referiu a esse período da grande tribulação como ira futura, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Também no capítulo 5 do mesmo livro, Paulo chama esse período de repentina destruição, hora da tentação em Apocalipse 3 e grande tribulação, né, como já conhecemos, em Apocalipse capítulo de número 7, versículo 14. Então, são estas algumas das expressões que aparecem nas Escrituras como referindo-se à grande tribulação. Agora vamos para o nosso tema propriamente dito. Né? Há muitos assuntos a abordar acerca da grande tribulação, meus queridos. Sobre a duração da grande tribulação, quem é que vai estar presente na grande tribulação. Então, é um assunto muito extenso e a gente não consegue estudá-los todos num período tão curto que nós temos aqui nesse vídeo. Okay? Mas vamos falar agora sobre a igreja passará pela grande tribulação. Então, quanto a isso, irmãos, existem pelo menos 3 posições divergentes. Tá? A primeira defende que é o pré-tribulacionismo, defende que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. É esta posição que nós vamos defender. Existe também o mid-tribulacionismo, afirma que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, precisamente na metade. Já o pós-tribulacionismo apregoa que o arrebatamento da igreja ocorre depois da grande tribulação. Então nós não vamos nos prender em um tempo para contra-argumentar os fundamentos, né, que baseiam o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Em outro momento nós podemos gravar um vídeo e falarmos sobre isso. Mas, como já disse antes, devido ao tempo do vídeo, né, eu não gosto de passar dos 30 minutos para que não canse quem está assistindo. Nós vamos falar sobre por que defendemos que a igreja não passará pela grande tribulação, que é justamente o pré-tribulacionismo. Para isso, irmãos, nós destacaremos algumas razões que justificam o nosso posicionamento, né? O posicionamento pré-tribulacional. Ok? Primeiro ponto
Primeira razão pela qual nós defendemos o pré-tribulacionismo é que a palavra do Senhor nos diz que os cristãos serão protegidos da ira. Tá? Agora, que ira é essa? Lá em Romanos 5,9, Paulo diz que nós que temos sido justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos por Cristo da ira. Tá? Ele vai falar também dessa ira em 1 Tessalonicenses 1,10. Tá certo? E também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Então observem todos esses textos, né? Tá falando de uma ira, de um livramento que já que futuro, da ira futura, uma ira que ainda vai acontecer. Se nós lermos Romanos 8:1, diz que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ora, Romanos 8:1 fala de uma libertação da ira, da condenação de Deus, que já ocorreu. Tá? Então, se não existe mais nenhuma ira sobre a igreja, porque creu em Cristo, então que ira é essa que Paulo está falando de uma ira futura? É claro que não é para nós. Se ele nos livra da ira futura, é porque ele está nos ensinando que no futuro haverá uma ira em que pela qual nós não passaremos, tá certo? Então, de acordo com esses textos, acreditamos que existe uma ira de Deus que está para vir sobre o mundo, tá? E essa ira não é o juízo final, mas entendemos que essa ira como sendo a grande tribulação, que é um período de ira de Deus sobre o mundo, que fala do dia do Senhor também, como nós já abordamos, e que Paulo diz que nós não fomos destinados para esta ira, nós não fomos destinados para passarmos por esta ira ou por esse período de grande tribulação. Tá? Então este é o primeiro ponto. Segundo ponto, em Apocalipse 13:10 há uma promessa de que os cristãos serão protegidos da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Tá? Jesus disse isso aí. Ou seja, Jesus falava para aquela igreja de que haveria ao momento, uma hora da tentação em que há de vir sobre os que habitam na terra. Tá? Então, na história da igreja de Filadélfia, não há registro dessa provação nem a ela nem sobre o mundo. Além de tudo, a passagem bíblica promete um livramento da tentação. Então, de acordo com o dicionário Vine, a expressão da hora da tentação, essa expressão do grego ek, geralmente significa de, fora de, para fora de, tá? E transmite a ideia de um livramento antes da tentação, e não meramente ser conservado através dela. Seguindo esse princípio, em Tessalonicenses 1:10, primeira carta, Paulo escreveu que Jesus nos livra da ira futura, e não na ira futura. Tá? Então, se é um livramento da tentação, então é uma prova de que não passaremos por esta tentação. E esta tentação a qual o Senhor Jesus se referiu para a igreja de Filadélfia, o pastor daquela igreja, seria justamente a tribulação que há de vir sobre todo o mundo. E a história mostra aí, irmãos, que ainda não houve esse período período de tentação ou de sofrimento para todo o mundo. Todo mundo ao mesmo tempo, não é todo mundo numa parte em um continente e outro não, mas em todos os continentes da terra essa tentação há de vir ainda, que será justamente a grande tribulação. E como diz o texto, seremos protegidos da hora. Jesus diz: eu te guardarei da hora da tentação. Ou ele não disse: eu te guardarei na tentação ou na hora da tentação. Ok? Terceiro ponto, o pré-tribulacionismo distingue claramente a igreja de Israel. De acordo com Tim LaHaye, escritor, teólogo, a igreja em Apocalipse aparece até o capítulo 3. Depois o livro mostra o foco principal durante a tribulação, que é Israel, capítulo 4 ao 18. Só a partir do capítulo 19 é que vemos a igreja retornando. Tá? Então, adicionando-se a isto, Norman Geisler
diz o seguinte, que João destina o livro do Apocalipse às 7 igrejas que estão na Ásia. Capítulo 1. A palavra igrejas é usada 19 vezes nos 3 primeiros capítulos e depois não aparece uma vez sequer durante toda a tribulação, que vai do capítulo 6 ao capítulo 18. O fato de que ela volte a aparecer depois da segunda vinda, no capítulo 19, e durante o novo céu e nova terra, capítulo 22, é impressionante. Exortações semelhantes anteriores que tinham a expressão às igrejas, por exemplo, não a tem durante a tribulação, quando em lugar de usar esta expressão, João adverte, se alguém tem ouvidos, ouça, lá no capítulo 13. Então, na grande tribulação nós vemos uma separação entre igreja e Israel. Como disse aqui os autores, Israel, a igreja ela é mencionada até o capítulo 3 de Apocalipse, depois vai aparecer no capítulo 19 e no capítulo 22. Entre o capítulo 4 e o capítulo 18 de Apocalipse, a igreja não é mencionada, apenas Israel. Ok? Então, mostra aí justamente que a igreja não estará presente nesse período da grande tribulação. Tá bom? Esse é o terceiro ponto. Então, para o quarto. Jesus nos advertiu a estarmos orando constantemente para que possamos ser dignos de não sofrer na grande tribulação. Jesus disse, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, observe, meus irmãos, que Jesus vem falando no capítulo 21 acerca dos fatos que irão ocorrer, no período da grande tribulação, do juízo que vai ocorrer, de sinais. E ele diz, olha, vocês vigiem e orem para que vocês possam evitar todas essas coisas que onde aconteçam, para que vocês não passem por essas coisas. Se aqueles sinais que Jesus se referiu fala do juízo de Deus sobre a grande tribulação, então Jesus diz que nós devemos estar prontos para não passarmos por ela. Quinto ponto. Se a igreja não for arrebatada antes da grande tribulação, não há sentido algum nas advertências de Jesus quando falou que sua vinda será semelhante à repentina chegada do ladrão à noite. O fator surpresa não tem sentido algum nas seguintes passagens bíblicas. Aí aqui mostra, irmãos? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Está em Mateus 24, versículos 43 e 44. Lucas 19, versículo 39 e 40, Jesus disse, sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E ainda Apocalipse 16 e 15, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, se de fato nós vamos passar pela grande tribulação, se a igreja não é arrebatada antes, então o fator surpresa do ladrão aqui fica sem sentido. Por quê? Porque se Jesus diz que ele virá como ladrão, então nós não sabemos a que momento Jesus virá, a que dia ele virá. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, e ela vai ser arrebatada depois da grande tribulação, então não existe mais o fator surpresa, porque se chegou a grande tribulação, eu já sei que Jesus vai chegar assim que terminar a grande tribulação. Ok? Então, seria sem sentido essas advertências de Jesus Cristo quanto à sua vinda. Então, se Jesus disse que virá como ladrão, e ninguém sabe a hora que o ladrão chega, meus queridos, então ele virá a qualquer momento, pode vir até agora. Eu posso até nem estar terminando esse vídeo aqui, e o Senhor nos levar, o Senhor nos arrebatar. Então eu não posso dizer, Jesus não vem agora, porque a grande tribulação ainda não chegou. Se a grande tribulação possui 7 anos, e ela começou, então Jesus vem daqui a 7 anos, eu já sei quando Jesus vem. Se a grande tribulação ainda não chegou, eu digo, então Jesus não vai vir agora não, Jesus ainda vai demorar, só depois da grande tribulação, depois de 7 anos, que é isso? Mas a advertência é para que a gente esteja pronto, porque ele pode vir a qualquer momento.
né? Em um momento, Paulo fala, em um piscar de olhos, Jesus pode vir e nos arrebatar. Tá? Sexto ponto, segundo Donald Turner, por analogia, pode-se dizer que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Aí ele traz algumas ilustrações, alguns exemplos de analogia, né? Da mesma forma que Enoque foi trasladado para não ver a morte, Noé com sua família na arca foram protegidos das águas do dilúvio, Ló foi salvo antes da destruição de Sodoma, os hebreus que foram livres das pragas do Egito. Então, este autor, este teólogo, ele traz como analogia esses eventos que aconteceram lá no Antigo Testamento, e que houve um livramento de Deus sobre esses personagens antes de um juízo, e ele traz como analogia do livramento da igreja também da grande tribulação, certo? Sétimo ponto, outros textos que ilustram o arrebatamento antes da grande tribulação. Aí tem lá em Cantares, né, que diz: até que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, que faz uma referência ao fim do dia, quando o calor, geralmente escaldante, é substituído por um frescor revigorante. À tarde também é um período quando as sombras que só existem durante o dia desaparecem. Então aqui é um desejo da Sulamita, né, que aplicando como uma tipologia da igreja, aplicando a igreja, que deseja que o seu amado volte antes do fim do dia, né? Antes do fim do dia, antes que chegue o período da noite, tá? O período das sombras, tá certo? Isaías 26:20, disse o profeta: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Deus está falando para Israel, né? E isso é uma referência à grande tribulação do juízo de Deus sobre os remanescentes de Israel naquele período, que Deus vai guardar eles da ação do anticristo, da ação de todos os inimigos de Israel. Isaías também 57:1, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Uma promessa de que Deus salva o justo antes do mal em que Deus planeja fazer. Tá certo? E por fim, meus queridos, não anelamos a grande tribulação, mas a volta pessoal do Senhor Jesus Cristo. Eu encerro a nossa análise com esse texto aqui. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, meus amados, o nosso anelo, meus queridos, não é a grande tribulação. O nosso maior desejo é o retorno do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Eu reforço aqui, irmãos, que quando eu digo que defendo que nós não vamos passar pela grande tribulação, não é por ter medo do juízo de Deus, não é por ter medo da perseguição do anticristo, não é por ter medo de morrer no período da grande tribulação que isso vai ocorrer naquele tempo. Não é medo, não. Alguns que são pós-tribulacionistas dizem que os pré-tribulacionistas têm medo de passar pela grande tribulação. Não é medo. É questão de promessa. Jesus prometeu, Jesus disse. Né? Esses textos das Escrituras nos mostram, nos reforçam a ideia de que Ele vem nos buscar para estarmos com Ele para sempre. Né? Quando a gente diz: Jesus, vem nos buscar, Senhor, vem buscar a igreja, vem para nos livrar da grande tribulação. Não, nós não oramos dessa forma. Nós oramos como disse aí o capítulo 22 de Apocalipse: o Espírito e a esposa dizem: vem, Maranata. Nosso anelo está com o Senhor Jesus. Não é? Se fosse, não é medo de grande tribulação, mas poder estar com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa grande esperança. Amém, meus queridos? Então, essas são as razões pelas quais nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Tá certo? Em um outro momento, podemos analisar, né, os textos bíblicos e as bases, os fundamentos dos midi e dos pós-tribulacionistas. Tá? Mas, de momento,
nós defendemos a grande tribulação por esses motivos e outros tantos que alguns outros estudiosos podem acrescentar. Então, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus Cristo.